OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de hoje conversar com meu querido amigo, o professor PhD pela Universidade de Yale, professor sênior da USP e outras qualificações que eu vou a seguir também colocar, o meu querido André Franco Montoro Filho. Montorinho, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. É sempre um prazer estar com você, professor Manolo, com todos os economistas. Eu acho que essa oportunidade de haver um bate-papo entre economistas, uma troca de ideias, é algo muito importante para as nossas funções de economista e as responsabilidades que nós temos nesse nosso Brasil, tá certo? Que queremos sempre que possa ser melhor do que hoje está. É verdade. Mas eu estou aqui, professor André Franco Montoro Filho, estou vendo aqui o teu currículo, é um currículo maravilhoso, invejável. Você esteve na presidência do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao final da década dos 80, foi secretário de planejamento do governador Mário Covas, né? No período de 1995-2002, e mais recentemente ocupou o cargo de presidente da Fundação Butantan, período 2015, 2016, 2017. Então, é um currículo espetacular e, mais uma vez, eu digo, me sinto honrado em ter você aqui conosco no nosso programa semanal aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado, professor André Franco Montoro Filho. Eu que fico honrado de ser convidado pela Ordem dos Economistas, por você, e que me dão essa oportunidade de expor um pouco as minhas ideias, trocar conhecimentos e experiências com todos vocês. Bom, e além de todo esse teu currículo, também você é membro do Conselho Superior da Ordem dos Economistas do Brasil, o que muito nos honra também. Aliás, existe uma coisa mais importante. Eu sou campeão paulista. Campeão paulista? O nosso glorioso São Paulo. É verdade, é verdade. O São Paulo foi campeão. Finalmente conseguimos alguma coisa. O meu Corinthians é que esse ano está muito, muito devagar, mas vamos torcer aí, vamos torcer. Vamos, Montoro, os dados mais recentes estão mostrando um maior dinamismo, pelo menos aparentemente, o maior dinamismo da economia, do nível de atividade do nosso querido Brasil. Algumas variáveis estão tendo um comportamento mais agressivo do que outras, porque tanto na queda quanto na subida, os comportamentos setoriais são totalmente diferentes. Estamos vendo o agronegócio bombando, né? Estamos vendo o setor de financiamento de caminhões e de veículos novos e seminovos também bombando. Estamos vendo a construção civil se alastrando por todos os lugares do Brasil. E é claro que ainda faltam outros setores para que a gente possa esperar um melhor crescimento, um crescimento mais harmônico por todos os setores do nosso nível de atividade. Como é que você está vendo essa retomada do crescimento econômico mais recente, professor André? Eu acho que, na verdade, grande parte das análises que foram feitas sobre o Brasil nos últimos anos pecaram pelo fato de não entenderem bem ou não colocarem muito claramente a ideia de que nós estávamos vivendo uma recessão diferente.
não era uma recessão por falta de demanda, era uma recessão porque as pessoas não podiam trabalhar. Então, remédios keynesianos, que alguns acabaram propondo, não adianta, que o problema não era de falta de demanda, era problema de você ter que algumas pessoas não poderem trabalhar. Então, claro, como o fator trabalho é o mais importante, o produto se reduz. E foram os setores onde mais caíram mesmo. Serviços, entretenimento, por exemplo, futebol. Eu sempre brinco assim, até aqueles dogueiros, pipoqueiros que viviam nos estádios e teatros e restaurantes, até os flanelinhas, né? Perderam toda a oportunidade, tá certo? Todas as oportunidades que tinham. Então, é isso que fez a redução. Eu acho que o Brasil foi muito bem no sentido de ofereceu uma compensação de renda para quase todos que tinham perdido. Isso manteve a economia. O Brasil foi um dos que teve um melhor desempenho. Auxílio emergencial, né? Auxílio emergencial e outras medidas de crédito para pequenas e médias empresas. Houve questões fiscais de impostos também, você ter quase um congelamento de alguns impostos, facilidades para passar esse momento. E aí, nesse instante, o Brasil, como todos os países, teve que se endividar. Mas isso não era problema. Eu acredito que algumas pessoas lá da área do ministro Guedes ficaram preocupadas. Eu acho que isso é algo que o mundo inteiro entende. Como todos os países têm que fazer. Você não pode... Vamos resolver agora o problema e depois a dívida. Vamos ver como paga na frente. Aí a situação vai estar melhor e vamos poder pagar. E eu acho que o Brasil, nesse instante, teve algo que nós nos preparamos durante décadas, que é a questão da agricultura, que sofreu quando a China teve o problema, todo aquele problema de 2008, e que agora está recuperando. Então, a China recuperando, os Estados Unidos recuperando, o Brasil tem mercado, e tendo mercado, desenvolve. E aí tem o efeito multiplicador, que alguns acham que a agricultura é muito pequena no total do PIB, e que, portanto, o efeito é pequeno. Não é pequeno. O efeito é muito grande, porque uma vez eu vi uma estimativa que o agronegócio, como tudo, que pega a indústria ligada, é quase 30% do PIB. Exato. E esse daí, tendo um impacto positivo como está tendo, é normal que esse impacto melhore para todos. Se não houver, eu acredito, uma recaída, Deus nos proteja uma terceira onda perigosa e que não se faça muitas besteiras, o Brasil tem todas as condições de crescer 5% ou mais esse ano. É só não reduzir o crescimento, ficar com o crescimento com o que produziu no primeiro trimestre, por efeito estatístico, você foi professor de estatística, sabe, tá? Já tem 4%. E um pequeno crescimento que eu acho que é possível, porque os Estados Unidos vão continuar demandando, a China vai continuar demandando, já a Europa vai continuar demandando, e que então nós temos capacidade para produzir, exportar e produzir internamente. Agora, é importante que alguns setores, esses de serviços, que não puderam trabalhar, recebam uma atenção especial, possa haver ainda um certo distanciamento social, que é necessário ainda por alguns meses, mas essas pessoas precisam ter um apoio. Porque alguns falam, o brasileiro não faz distanciamento social. Eu acho que não é bem assim. Você tem, na economia brasileira, cerca de 30, 40 milhões de informais, dos quais uma grande parte ganha o dinheiro no dia. Quer dizer, ele sai de casa para pegar o leite da criancinha daquele dia. Se ele não sair de casa, ele não come e morre. Então, é uma situação diferente, que eu acho que aí as políticas públicas, federal, estadual e mesmo municipal, não deu muita atenção a esse fenômeno. Das pessoas que não podem ficar em casa, primeiro, porque não tem casa, ou moram muito mal, segundo, que eles precisam sair para pegar o sustento do dia. Eles falam, não, o brasileiro faz distanciamento social, faz distanciamento social. Quem pode fazer
deve fazer por uma questão até de responsabilidade social e ética. Agora, um grande número de brasileiros não tem possibilidade. Então, esses aí, eu até acredito que devia haver programas especiais. Esses seriam programas especiais de vacinação. Eu acho que esses daí que seriam talvez um setor que devia prioritário. Porque esses têm que sair de casa para ganhar o pão de cada dia. As coisas são complexas, né? A economia, a política econômica é sempre uma situação complexa. Você colocou um ponto da estatística que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, que é o seguinte: esse ano nós vamos crescer provavelmente uns 4,5% em termos reais. Mas nós temos uma inflação aí que pode chegar a uns 7% até o final do ano, pelo IPCA, medida pelo IPCA. O que nos daria uma mudança no PIB nominal de perto de 12%. E vamos falar daqui a pouco sobre esse fato. E isso vai melhorar em muito todos os indicadores de dívida. Por exemplo, se o crescimento do numerador, ou seja, da dívida, for inferior ao crescimento do PIB nominal, a relação dívida-PIB vai cair. Vai cair mesmo. A relação também do resultado primário, que é o rombo no orçamento sobre o PIB, que é outra medida, já está caindo, porque o rombo é fixo, mas o denominador ele está aumentando, e vamos ter daqui a pouco um resultado primário perto de 2%, já está 2,85%, mas está caindo. Ou seja, há um conjunto de fatores que acabam sendo importantes até nos indicadores macroeconômicos. E você também colocou um ponto importantíssimo, né? Que é o fato de que alguns puderam permanecer em casa e outros não. Mas esses que puderam permanecer em casa estão ajudando a economia brasileira agora. Se num determinado momento do tempo eles não tiveram condições de sair com medo de pegar o vírus na saída de casa, hoje eles estão colocando todo a renda não gasta em consumo em aplicações financeiras as mais variadas, que têm tem ajudado o governo até no financiamento da dívida pública, através das operações compromissadas. E também esse pessoal que está aposentado ou são servidores públicos e uma grande parcela do setor privado, Montorinho, está morando aí em cidades do interior em home office. E gerando demanda. E gerando poupança. E essa poupança está sendo dirigida para o setor da construção civil, que está tendo um excelente comportamento. Mas eu vou pedir um segundinho para o nosso telespectador, para a gente continuar com a nossa conversa, que está muito gostosa e tranquila, no próximo bloco. Um segundinho. Já retornamos. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil.
E tenho o prazer, a honra de conversar com meu querido amigo, o economista, o professor André Franco Montoro Filho, que foi presidente do BNDES, que foi secretário de Planejamento do Estado de São Paulo, na gestão do governador Mário Covas, que recentemente foi presidente da Fundação Butantan e é PhD pela Universidade de Yale. Então, um currículo espetacular e um conhecimento fantástico sobre a economia brasileira. Mas, professor André, eu vou colocar uma questão que está relacionada com a parte final do que você estava falando anteriormente. Eu tenho parentes lá na Espanha, principalmente ali na cidade de Barcelona, e conversando com eles a semana passada, fiquei sabendo que lá em Barcelona, não só em Barcelona, mas também em Madrid e outras capitais espanholas, não morre ninguém do Covid já há várias semanas. Beleza. E o número de infectados é de 100 e poucos, mas eles vão no hospital e rapidamente vão para casa. E por esta semana e por esses dias, eles estão já com uma série de eventos nas praias, está todo mundo nas praias, muita gente está usando máscara, é verdade, mas está havendo, inclusive, por parte das autoridades, uma colocação, olha, use a máscara se você quiser, porque nós já não estamos tão preocupados com essa questão da Covid-19. Ou seja, em outras palavras, eles estão voltando para um determinado nível de normalidade. Aqui, pelas informações que nós temos do governador, há uma grande probabilidade de que esse nível de normalidade seja obtido a partir de setembro. Está faltando pouco, estamos em junho, vamos pedir ao Criador que ele mantenha as pessoas vivas até lá, não é verdade? Mas se a gente conseguir, o número hoje é muito baixo, 11% da população tomou a segunda dose. Teríamos que elevar esse número para 40%, 50%, para termos um nível razoável de normalidade e uma volta bastante razoável do nível de atividade mais físico, ir aos bares, ir aos restaurantes, ir a viagens, ou seja, a retomada mais positiva da economia nos próximos meses. Isso é fundamental. Você que esteve lá na Fundação Butantan deve ter informações bastante interessantes sobre a forma como a Fundação trabalha. Pode falar um pouco sobre essa questão aí da Coronavac? Sim, é algo que é fundamental para qualquer análise a respeito do futuro. A nossa visão positiva, otimista, com relação aos próximos meses, está muito dependente de você conseguir dominar e reduzir drasticamente a contaminação e as mortes, os óbitos pela Coronavac. Eu sou um pouco mais otimista do que você falou em relação ao Brasil, porque você tem que somar não apenas os que tomaram a vacina, e não é só uma, não são apenas os que tomaram 2 vacinas, mesmo quem tomou uma já tem um início de proteção. Além disso, você tem as pessoas que tiveram já o Covid, que são quase 20 milhões. E sabe-se que a proporção entre aqueles sintomáticos e não sintomáticos é de 2 para 1. Ou seja, por esse cálculo, já teríamos no Brasil 60 milhões de pessoas que foram contaminadas pelo vírus, mais aquelas que foram vacinadas. Algumas que foram vacinadas tiveram também o Covid, tiveram a doença. Mas a cidade de São Paulo, que faz um levantamento todo mês,
no mês passado, chegou à conclusão, isso são conclusões do professor Fernando Heinecke, que escreve até no Estadão, ele diz que 42% da população em São Paulo já tem anticorpos. Puxa, uma bela boa notícia. Não é proteção total, porque pessoas, às vezes, que são vacinadas, têm anticorpos, acabam tendo alguma doença, mas sempre muito mais suave, sem necessidade de internação no UTI e sem ir para o óbito. Então, eu acredito que, continuando essa produção de vacinas, seja na Fundação Butantan, que tem todos os elementos para fazer cada vez mais, especialmente porque a China já usou bastante internamente, então está podendo exportar. A mesma coisa que serve para a Fundação Bill Manguinhos, para a Oxford AstraZeneca. E também a Pfizer, tá certo? Que já cumpriu a sua função legal, porque lá nos Estados Unidos há uma legislação que eles permitem para a produção, especialmente contra vírus inativado, que tem problema de terrorismo. Então, é uma área muito regulamentada. E lá existe uma cláusula, eu conheci quando fui presidente do Butantan e fui negociar lá com os laboratórios, o governo americano tem poder de intervir nessas empresas e mandar produzir para os Estados Unidos. Então, primeiro o povo americano, depois, se houver uma emergência, mesmo sendo uma economia liberal, capitalista, eles, nessa preocupação social, havendo uma calamidade, existe essa legislação, e que está nos contratos. A Pfizer, por exemplo, é obrigada a vender para os Estados Unidos, para o governo americano. Claro, a um preço razoável, não vai haver uma exploração, mas há essa obrigação. Como os Estados Unidos já avançou bastante, a Pfizer tem produção e ela tem interesse em vender no Brasil, que talvez seja um dos maiores mercados. Então, se continuar esses ventos favoráveis, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e outras que estão aí aparecendo, eu acho que há condições de se acelerar a vacinação, que o Brasil tem capacidade. Sim. O Brasil, na questão da gripe, vacina, e já teve coisas assim de milhões de pessoas num dia. Sim. É possível você conseguir. Atualmente está chegando a 1 milhão. Eu acredito que não há problema no que se criou no Brasil nos últimos 20, 30 anos, em termos do SUS, da assistência médica e desse Plano Nacional de Imunização. Você tem todas as condições de ter uma arrancada na vacinação, desde que haja vacina. Aparentemente, vai ter vacina. Então, esse prognóstico do nosso governador de ter a Fórmula 1 em novembro e poder resolver as questões já em setembro, que ele quer terminar, eu acho que é viável. Mas não só para São Paulo, no Brasil inteiro, eu acho. Que esse programa de vacinação, no qual o Instituto Butantan, a Fundação Butantan, são 80% das vacinas no Brasil são produzidas no Butantan. Então, eu tive a oportunidade de conhecer bem essa sistemática. É uma coisa realmente de tirar o chapéu. Tá certo? Só fazer um pequeno parênteses. Por isso que eu não gosto, e muitas vezes se critica aqui no Brasil o tratamento dado ao coronavírus, e falam mal, muito lento, que isso, que aquilo, péssimo, especialmente no exterior. Se você falou na Espanha, a imagem do Brasil está péssima. É verdade. A realidade é muito diferente, porque nós temos o SUS. Eu acho que essa visão pessimista é anti-Brasil. É uma coisa injusta e é um desrespeito aos milhões de médicos, paramédicos, enfermeiros, pessoal de secretários de saúde, prefeitos, governadores, o próprio pessoal do Ministério da Saúde, que estão se empenhando, se matando e fazendo algo realmente uma obra heróica, tá certo? Que deve ser valorizada,
por questões políticas, quer dizer, não, isso é coisa do Bolsonaro, é contra. Não pode ser isso, tá certo? O Bolsonaro errou, isso, aquilo, é Dória, isso, aquilo. Não. Eu exalto o sistema de saúde que o Brasil criou nos últimos 30 anos, desde a Constituição de 88, os diversos ministros, inclusive o nosso amigo José Serra, que foi um esteio aí nessa luta, mas vários outros, o doutor Adib Jatene, tem várias figuras extraordinárias da medicina brasileira que criaram. Eu estou falando do setor público, mas também tem o setor privado, que está aí trabalhando, se esfalfando, dando tudo de si. Eu acho que não se pode desconsiderar todo esse efeito, por questões de preferência política. O Brasil tem dificuldades, sim, porque esse afastamento. Metade do Brasil não tem lugar para afastar, não tem casa ou vivem todos juntos, assim, num cômodo, vivendo uma família inteira. Como eu comentei há pouco, a pessoa tem que sair no dia para comprar o movimento do dia. Então, é um local, e questão de higiene, quer dizer, muitos locais não tem saneamento, então é um local perigoso, tá certo? Que se não fosse esse trabalho que é feito pela comunidade médica, a quem nós devemos saudar, todos, o Brasil seria uma desgraça. Aí sim uma desgraça, tá certo? Porque era completamente diferente. Você falou de Barcelona, é uma cidade linda. Mas você tem razão em dizer que... E lá as pessoas podem se isolar. Podem. No Brasil não pode. É verdade. Não, dentro do que está sendo possível, estamos caminhando, digamos, a passos céleres para essa nova normalidade. O nosso tempo acabou. Obrigado, professor André Franco Montoro Filho, pela maravilhosa, excelente palestra, entre aspas, que você acabou de nos propiciar. Eu falei com o coração. Obrigado, André. Obrigado a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, e você, meu caro economista. Aguardo vocês no próximo programa.